Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao RH Top 5 2025. Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e antes de falarmos sobre o tema e a trilha que a gente vai abordar nessa atividade, eu quero fazer uma breve audiodescrição minha. Eu sou um homem branco de estatura mediana, com cabelo barba e bigodes castanhos. Os meus olhos também são castanhos e eu estou usando uma camiseta cinza. Eu estou num ambiente bem iluminado, em frente a uma parede neutra, com alguns elementos de decoração que estão aqui do lado da minha cabeça, né, nos dois lados da minha cabeça. Na trilha de hoje, a gente está falando de pessoas no centro. E o tema é os diferenciais de um negócio que cuida das pessoas e, de fato, as colocam no centro. A gente vai falar, evidentemente, sobre estratégias e cultura organizacional, vai entender qual é a diferença, de fato, entre uma empresa que simplesmente gere pessoas ou uma empresa que coloca as pessoas no centro, que de fato entende que sem pessoas não há resultados e quais são os diferenciais, né? Como fazer isso e quais são os diferenciais para que a gente possa cada vez mais avançar no protagonismo do RH nas estratégias das organizações. Para construir esse mosaico como um todo, eu tenho aqui 3 participantes muito especiais. 2 deles retornam, na verdade, ao RH Top 5, que já participaram no ano passado, que foi um grande sucesso, vocês sabem. Então a gente tem o prazer aqui de contar com esses 3 participantes. São eles o Marcelo Teixeira, gerente corporativo da Carpe Diem Consultoria. A Carpe Diem está indicada ao Top of Mind de RH deste ano na categoria Consultoria para RH. Está comigo também aqui a Marisete Flor, diretora de RH e operações da Extended Disc Brasil. A Extended Disc Brasil está indicada na categoria Soluções em Testes e Avaliações para o RH no top deste ano. E também participa hoje da nossa atividade o Rodrigo Dib, superintendente institucional e de inovação no CIEE, o CIEE que está indicado na categoria Plataforma de Contratação de Jovem Aprendiz, Estagiário e Trainee. Pessoal, eu agradeço a presença de cada um de vocês 3 e agora eu vou pedir para que vocês também façam uma breve apresentação e também as suas audiodescrições, começando pelo Marcelo. Olá, pessoal. Prazer, eu sou Marcelo Teixeira, sou gerente corporativo aqui na Carpe Diem Consultoria e é um prazer para mim estar presente aqui com todos vocês no dia de hoje, fazendo minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele parda, meu cabelo é castanho escuro, a minha barba é da cor preta, os meus olhos são castanhos escuros, eu estou vestindo uma camisa branca e um casaco de cor preta. Atrás de mim tem o logo da Carpe Diem com um quarto de sol. Maravilha, Marcelo, obrigado, viu? Um prazer enorme conversar com você, participar contigo dessa conversa. Passo a palavra agora para a Marisete. Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa roda aí do Top of 5, né? É onde iremos debater aí um tema bem interessante, pessoas no centro. Meu nome é Marisete, sou diretora de Recursos Humanos e Operações da Extended Disc Brasil. Sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, olhos também castanhos, uso óculos, estou no ambiente neutro, com fundo neutro, no escritório da empresa. Maravilha, Marisete, obrigado e um privilégio poder conversar contigo hoje também. E por fim, mas não menos importante, passo a palavra agora para o Rodrigo do CIE. Bom dia, é bom estar com vocês aqui, super prazer, eu sou o Rodrigo Dib, sou um homem branco, cabelos pretos, eu estou usando óculos, casaco preto, atrás de mim tem uma folhagem natural, vai ser um prazer a gente poder abordar um pouquinho esse tema tão importante para o futuro, presente e futuro aí do nosso RH. Prazer estar com vocês. Que legal, Rodrigo, prazer estar contigo também. Gente, para começar o nosso bate-papo numa roda de conversa que é sobre colocar as pessoas no centro, eu quero já desmistificar o blá 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 que esse tema pode suscitar, digamos assim, em termos de RH estratégico faz diferença no negócio, aquela coisa toda. Então, para a gente sair da mesmice, eu queria que a gente falasse para a nossa audiência exatamente sobre o que estamos falando quando a gente fala de colocar o capital humano no centro das estratégias das organizações. Queria começar pela Marisete,
que é justamente a nossa executiva de RH participando conosco hoje. Marisete, quando a gente fala, de fato, de ter a estratégia da organização colocando o capital humano no centro, a gente está falando exatamente do que e de que maneira essas empresas são diferentes de outras. Uhum. Ok, Rodrigo. Eu acredito que toda organização, o centro são pessoas, porque para gerir um negócio, enfim, para fazer com que a empresa cresça, que crie a cultura da empresa, sempre tem pessoas, né, por detrás de todos os processos. Então, óbvio que algumas empresas se destacam mais do que as outras. E aí entra os itens que, na minha opinião, realmente são importantes para considerar as pessoas no centro. Eu preciso sempre ter uma cultura inclusiva, né? E quando eu falo de cultura inclusiva, é realmente de compreensão de diferentes perfis, de diferentes estilos das pessoas, de dar oportunidade a elas, né? De trazer elas para reuniões onde você possa ouvir suas opiniões, onde você possa pedir opiniões para solucionar problemas. Então, eu acho que um dos itens é realmente ter uma cultura inclusiva, independente, né, de que nível a pessoa está, ou de que direção ou responsabilidade ela tenha, mas trazer realmente a pessoa e ouvir essa pessoa, né, criar condições de que essa pessoa também possa compartilhar, possa estar ali presente. E aí entra muito aquela coisa do pertencimento, né, da pessoa realmente se sentir dentro daquilo ali como uma pessoa que pertence àquilo, que a sua opinião é importante, o que ela aportar também tem uma certa diferença no processo. O outro foco, que é um foco que eu gosto muito, é o foco no desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, às vezes eu penso que as pessoas olham de uma forma muito superficial, mas o desenvolvimento ele é muito importante e ele traz a pessoa no foco. Por quê? Porque nas empresas, na grande maioria das vezes, a gente precisa que seja top-down, né? Que a liderança abrace, né, as mudanças, que a liderança abrace os movimentos que vêm e que são importantes dentro da organização, olhando pessoas. E gestão, gerenciamento, a gente encontra muito fácil no mercado, né? Muitas pessoas conseguem fazer isso com uma facilidade, digamos assim. Mas a liderança, que é o grande ponto, eu acho que é a grande questão de a gente olhar as pessoas no centro, é como eu lidero as pessoas, né? Como eu desenvolvo as pessoas. Então, um dos itens que eu acho que são primordiais para a gente olhar as pessoas e tê-las no centro, né? Ou de um processo decisório, ou de um processo de sucessão de carreira, enfim, né? O que for, é foco no desenvolvimento das pessoas, porque liderar é olhar pessoas, né, de forma individual e depois, óbvio, o propósito coletivo daquela equipe, enfim, daquela área, mas é olhar o desenvolvimento. E para mim isso é primordial e é o que faz com que a pessoa se sinta olhada, valorizada, digamos assim, né. E a outra é a tomada de decisão. Né, normalmente as tomadas de decisão, óbvio, né, são top-down, em função de responsabilidades, enfim, uma série de coisas. Mas às vezes é possível você também compartilhar, é possível você ouvir opiniões e ter uma decisão centralizada, que a gente chama, né, onde as pessoas possam também participar em alguma etapa do processo de decisão. Então, isso também é trazer as pessoas para o centro, olhar de forma individual para as pessoas que eu tenho dentro da equipe. Então, eu deixaria esses 3 pontos aí, como, né, um olhar diferenciado para a gente trabalhar e realmente colocar em prática, né, que é uma das perguntas, uma das provocações, né, como que a gente consegue sair do discurso e trazer para a prática esse monte de coisas que a gente tem dentro do RH ou dentro de temas aí relacionados a pessoas. Então, eu acho que é começar aos pouquinhos, mas realmente colocar em prática, ter a coragem de pegar um item, né, da cesta toda e falar, olha, esse item aqui, vamos começar a trabalhar ele, né? Vamos iniciar de alguma forma. É isso. Boa. Acho que já é um gancho ótimo para eu passar a bola aqui para o Marcelo.
Marcelo, como é que a gente coloca em prática? Acho que a Marisete trouxe aqui 3 pontos essenciais, né? Quando a gente fala de uma cultura inclusiva, quando a gente fala de liderança, é claro, e quando a gente fala de desenvolvimento das pessoas, de fato, tudo isso mostra como colocar, como uma empresa percebe e entende as pessoas como fundamentais para gerar resultados, para chegar nos objetivos corporativos. Mas como sair da teoria e colocar tudo isso em prática, Marcelo? Primeiro que eu acho que o que a Marisete trouxe é bem pertinente, é exatamente isso, mas como colocar isso em prática? Eu acho que todo o slogan é muito bonito, né? As empresas têm lá os seus valores, tudo bem estruturado, mas como colocar isso na prática? Como trazer isso para o dia a dia? Quando a gente fala do dia a dia, é de fato fazer com que esse colaborador se sinta pertencido, como ela trouxe, se sinta valorizado, sinta que ele tenha de fato autonomia, sinta que a sua liderança é uma liderança que de fato o traga para tomada de decisões estratégicas. Esses profissionais eles querem se sentir pertencentes e entender que também eles são parte do negócio. Então, quando a gente fala de prática, é de fato o colaborador sentir ali no dia a dia dele que ele é uma peça fundamental e importante para o negócio. E quando a gente pensa em pessoas no centro, eu acho que é importante falar que essas pessoas elas estão ligadas com o propósito da empresa. Qual é o meu propósito? Porque o propósito ele determina muito para onde nós estamos indo. Então, esses profissionais eles precisam entender para onde nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando juntos. Então, colocar na prática é trazer esses profissionais para o centro e fazer com que eles se sintam de fato importantes e valorizados ali. Então, eu acho que a prática é muito disso, do profissional sentir no dia a dia esse impacto, né, esse impacto positivo no seu trabalho e também na sua vida. E faz todo sentido, né, Rodrigo? Queria te ouvir também a respeito do que significa colocar as pessoas no centro das estratégias. Muito bom. Bom, a gente vive um momento de uma mudança muito grande no papel das empresas, né? Porque a gente vê a tecnologia chegando com tudo de uma forma diferente, porque antes a gente falava de tecnologia, a gente estava falando de evoluções em termos de valorização de carreiras de tecnologia, software. Agora, com a introdução de inteligência artificial, isso tem bagunçado um pouco a mente, né, das pessoas, medos que não são válidos, e ao mesmo tempo você tem uma reformulação do mundo do trabalho, né, com um questionamento legítimo até sobre os modelos de trabalho atuais, né? Então, quando a gente olha muito para a juventude, ela tem se questionado, então geração Z, ela tem questionado muito os modelos atuais de trabalho, os modelos atuais de gestão. Então, quando a gente olha para isso, o que sobra? Sobram as pessoas. Sobra, e aí não é batido falar que são as pessoas no centro, porque as questões técnicas, as questões mais repetitivas, as questões mais administrativas, elas efetivamente já têm sido objeto de substituição ou de aceleração por fatores de tecnologia. E aí, quando eu vou decidir trabalhar ou não numa empresa, o que eu olho, né? E aí a gente está olhando muito para o papel da liderança, porque quando a gente fala colocar as pessoas no centro, né, como foi falado aqui, não é através de manuais previamente prontos. Colocar a pessoa no centro tem a primeira questão, que é a empatia de eu poder ser quem eu sou no ambiente de trabalho. Porque também hoje a gente vive uma geração que ela não separa mais o que é trabalho e o que é vida pessoal. E aí por isso que se fala tanto sobre a questão de propósito. Porque, ora, se você não separa quem eu sou na vida pessoal e quem eu sou no trabalho, precisa fazer sentido para mim. Aquela rotina que eu vivo precisa fazer sentido para mim. E aí o primeiro ponto para aquela rotina fazer sentido para mim é ter do outro lado alguém que olha para quem eu sou. Não para o resultado só que eu trago, sim, ele é importante, mas ele olha para como eu tô. Ele olha para se eu estou bem naquele dia, ele olha para a realidade da minha família, cada pessoa tem uma realidade diferente da outra. Se tem uma pessoa que tem uma família, ela tem uma necessidade diferente daquela pessoa que não tem. E aí a gente vai abordar o primeiro ponto, que é a empatia. O quanto que eu tenho lideranças que efetivamente são formadas
para olhar para o outro de uma forma individualizada. E aí traz um desafio gigante para a liderança, que é não é perder, né? É investir tempo nisso, na troca. Porque isso é colocar a pessoa no centro. Não adianta eu falar que a empresa tem toda uma diretriz de valorização, de planos de saúde, de planos psicológicos, se a coisa mais importante no dia do gestor, o tempo dele não é para conversar com as pessoas, para investir tempo de como que ela tá, de ouvir. E aí a primeira questão que se trata é: será que a nossa liderança está preparada para isso? Será que ela foi preparada para isso? Para colocar na sua agenda? Porque colocar pessoas no centro tem a ver com a nossa agenda. A coisa mais rara que todo mundo tem aqui é o tempo. Ele é a coisa mais valiosa que todo mundo tem. Então, se as pessoas estão no centro, eu, como líder, a minha agenda precisa ser dedicada 100% ao tempo que o meu colaborador precisa, não só para eu passar demanda e para eu avaliar se a meta está cumprida ou não, mas para eu poder ter a certeza de que está tudo bem com ele. E o está tudo bem também não é só ter um propósito maravilhoso, não é só também ter condições objetivas de trabalho boas, mas é também investir que cada minuto as coisas mudam, né? Então eu começaria muito falando sobre a questão da liderança, o como que ela tem encarado, e aí você tem que ter a questão da empatia, você tem que ter a questão da desconstrução da horizontalidade, né? Então, da verticalidade, você tem que ter ambientes de trabalho cada vez mais horizontais, onde efetivamente a troca é um ambiente seguro. E tem que ser legítimo, porque a gente vai viver um ambiente, ainda mais com a geração Z, que eu brinco que ela truca, né? Ela truca todo minuto o que o líder dela faz quando ninguém está olhando. E cada vez mais isso vai ficar forte. Porque, de novo, é uma geração que tem até questionado se o modelo de trabalho atual faz sentido para ela. E as empresas não vão conseguir atrair os talentos, e aí não é uma questão de. É uma questão de sobrevivência de negócio. Porque a empresa não vai conseguir atrair bons talentos se ela não tiver a escuta ativa, né? Só para dar um exemplo prático, eu participo de alguns fóruns aqui discutindo o mundo do trabalho em Brasília e tal, e veio uma ideia de fazer uma campanha. Ah, não, precisamos falar para o jovem que o CLT é legal, que ser CLT é legal, fazer uma campanha. Aí eu sempre indico e falo assim, gente, não existe um dado real, confiável, que fale que o jovem não quer ser CLT. Quem falar isso é falácia. O jovem quer sim ser CLT, mas ele quer nas condições que ele acha importante. Salários que ele entende importante, condições de flexibilidade que ele entende importante, líderes que preguem, façam na prática aquilo que ele fala, horizontalidade para ele poder colocar suas ideias, que ele possa sim falar, olha, hoje eu estou com um problema em casa, tá tudo bem? Tá tudo bem, porque depois ele compensa. Então acho que a gente tem que olhar muito mais para esse lado, que é menos sobre colocar em políticas as pessoas no centro, mas é mais o humano que vai comandar as relações, até porque nas coisas técnicas, pragmáticas, tal, tecnologia e inteligência artificial já tem substituído, vai substituir, então o que vai sobrar para a gente é trabalhar as questões muito mais humanas, para que a gente possa ter times aí super motivados para continuar sendo criativo, colaborando, um ajudando um ao outro, né? Trabalhando muito a questão da inteligência emocional, mas é um pouquinho do que a gente vai falar em seguida aí. Daniel, Rodrigo, você começou a sua fala. Claro, fica à vontade, Marcelo. Então, gostaria de fazer um complemento no que o Rodrigo trouxe, que eu acho que foi muito válido e muito precioso o que ele trouxe aqui de informação, quando a gente fala também no papel do líder, né? Então, o profissional, ele precisa sentir que o líder conhece as potencialidades dele, que ele sabe num dia que eu não estou bom, que eu não estou me sentindo bem, que ele sabe onde eu consigo mandar bem, onde eu não tenho uma boa performance. Então, conhece meu dia a dia, sabe, me olha no olho, sabe, me conhece de fato como pessoa, para além do profissional. Eu acho que essa junção faz total diferença para que esse profissional se sinta de fato no centro. Então, eu queria fazer esse destaque aí para o que ele trouxe, que eu acho que é super importante.
Uhum. Maravilha. E reforço também a última fala aí que o Rodrigo colocou da tecnologia, de AI, que está aí, que está forte, né, que a gente ouve todo dia. Eu acho que cada vez vai ser um desafio maior para nós, que somos RH, para a liderança, de realmente olhar as pessoas e entender que a tecnologia está aí, ela vai seguir, mas ela sempre vai ser um apoio, né? Ela veio para agilizar, para melhorar processos, para automatizar coisas que são repetitivas, mas o nosso desafio é sempre maior em mostrar para as pessoas que, mesmo assim, a gente precisa de pessoas e precisa ter um olhar diferenciado. Você pode ter aliado a tecnologia, mas você tem que olhar a pessoa como ser humano, né? E é um pouquinho do que o Marcelo acabou trazendo, né? E complementando o que o Rodrigo colocou, né? Hoje já não se separa mais, né? Olha, lá no meu trabalho eu sou assim, em casa, não, eu sou uma pessoa totalmente diferente, né? Eu falo que cada vez mais está tendo essa compreensão de que você é um ser humano, você é único, você é a pessoa que tem que ser no trabalho, em casa, com os amigos, porque senão vai dar muito trabalho para você o tempo todo e o resultado não vai ser bacana. Total. E acho que tem um ponto, desculpa só, mas vai exigir das empresas, e elas, posso garantir, assim, pela minha visão, elas não estão preparadas para isso. Eu vou ter que ter modelos, quando a gente falar de modelos flexíveis, não é um modelo estanque flexível, eu vou ter que olhar para a individualidade das pessoas. Eu vou dar um exemplo, né? Aqui no próprio C, tá tudo bem. Uma pessoa pode ter um modelo flexível e a outra não, depende da particularidade dela. Tem gente que a vida encaixa, por exemplo, e todo dia para o trabalho, mas tem gente que não, e tá tudo bem, né? Então, acho que a gente lidar com as particularidades das pessoas, conhecendo quem elas são, para você ter as melhores condições, aí ela vai fazer uma escolha e falar, putz, eu estou nessa empresa porque ela combina com a minha vida. Ela casa com a minha vida, com quem eu sou. Ela respeita quem eu sou, mas também respeita o estilo de vida que eu tenho. E aí, óbvio, que você nunca vai deixar de medir o resultado, performance das pessoas, né? Perfeito. Acho que era esse ponto que eu queria chegar, da gente medir resultado. Quer dizer, ainda assim, gente, a gente começou falando de colocar as pessoas no centro e a nossa conversa está nos conduzindo para um reforço de quão importante é a liderança, né? Porque não dá para falar de cultura inclusiva, não dá para falar de escuta ativa, não dá para falar de disponibilidade, né? Gostei muito do que o Rodrigo trouxe, que assim, pessoas no centro é agenda, gente, é tempo, é disponibilidade, é você ouvir, né? Você ter de fato compromisso de entender. O Marcelo também trouxe isso, né? Entender as particularidades de cada um. Então tem muito a ver, tem tudo a ver com liderança, na verdade. Mas também as empresas ainda obedecem a uma lógica que é preciso gerar resultado para os acionistas e etc e tal. Colocar as pessoas no centro nesse sentido, de fato, gera um diferencial competitivo, de fato, traz mais lucratividade para as empresas. Quer dizer, eu queria que vocês agora, e nesse sentido, a medição, a mensuração é fundamental para o convencimento da alta liderança de que, olha, esse programa de RH, esse programa de desenvolvimento é fundamental para que a gente traga do discurso para a prática o que a gente tem usado no mercado, que a gente tem usado para atrair talentos e tudo mais. E além disso, isso gera resultado, isso eu consigo mensurar, isso gera resultado. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre... porque assim, o mercado é muito agressivo, né, gente? É muito competitivo, a gente ainda precisa correr atrás do prejuízo, eu não gosto disso, né? É correr atrás do resultado o tempo todo, quer dizer, o drive ainda é muito esse. Então, por incrível que pareça, a gente está em 2025 e falar de colocar as pessoas no centro do negócio, ainda para muita gente soa como se a gente estivesse querendo um RH que abraçasse árvores, né? Como a gente costumava dizer. Então eu queria que vocês falassem agora um pouquinho, e acho que podemos começar com o Rodrigo, porque trouxe essa provocação agora por último, como mensurar, como levar isso para a prática, como transformar as pessoas no centro da estratégia num diferencial competitivo de fato que
que vai, digamos assim, se você usou o truco, né, das novas gerações, mas se a alta geração trucar, a gente tem como retrucar, ou 6, 9, 12 no truco de verdade, Rodrigo? É isso. Bom, primeiro que para mim, para colocar as pessoas no centro da forma que eu acredito, eu preciso, o primeiro ponto para mim é individualizar a meta, KPI e resultado. E precisa ser assim, não é que é um diferencial. Porque, ok, eu vou colocar você no centro na mesma medida que eu vou medir você no centro. Para que eu possa, né, te dar o meu tempo, para que eu possa te dar a flexibilidade, para que a gente possa fazer das condições para você performar melhor, se isso não tiver casado com uma política também que olhe a tua performance, eu não vou conseguir nem. Aí fica papo, aí vira abraçar a árvore mesmo. E eu sempre fui contra isso. Por isso que para mim o nascedouro é esse, né? Eu tô te olhando de forma individualizada na questão do pertencimento, na questão de você se sentir no auge das melhores condições psicológicas, objetivas e práticas, porque ao mesmo tempo eu estou olhando o teu resultado, porque aí de novo é mercado de trabalho. E aí, óbvio, o mercado de trabalho hoje se confunde com a vida pessoal? Sim, mas o mercado de trabalho, desde que o mundo é mundo e vai continuar sendo assim, ele vive de resultado. Então, se eu tenho o meu resultado individualizado, também fica mais fácil para os dois lados, né? Porque aí é fácil ter conversas objetivas, né? Ó, te dei o mundo aqui, né? Eu criei as melhores condições, você está no centro, o teu dia a dia, você que está escolhendo, está flexível, eu te apoio, a gente tem todo ponto, mas ó, o resultado não está sendo gerado, né? Então, para mim, ele é o pilar primário para a construção dessa política que deu conforto para a empresa de que ela não está só colocando um monte de coisa meio que de baboseira para as pessoas se sentirem teoricamente felizes e eu vou perder meu resultado. Então você tem que construir essa matriz junta, porque isso vai dar o conforto para o líder também de poder ver para a bola certa, né? Então acho que esse para mim não tem como desassociar e cada vez mais para mim eu fixo muito assim. Eu sou um aficionado por olhar KPI e resultado para que eu possa também ter conversas produtivas de até falar assim, gente, não está funcionando, porque aí eu acho que quanto mais aquela brincadeira que a gente faz até com criança, né? Quanto mais autonomia, quando você dá mais autonomia, a responsabilidade é maior, né? Então você precisa conseguir medir isso para poder ter conversas de, ó, tá funcionando. Então eu tenho colaborador, por exemplo, tem colaborador que vai pouco no escritório, mas a meta dele é muito mais agressiva. Porque tá tudo bem, a escolha é sua, né? Eu tô te dando a flexibilidade de escolher o formato que você quer, mas saiba que se as coisas não derem certo em termos de resultado, aí foi uma escolha que você fez. Tem colaborador que ele passa mais tempo no escritório, tem mais coisas de repetição, que obviamente a meta dele é mais calibrada por causa disso. E aí a individualidade que cada um, porque também, quando eu falo colocar as pessoas no centro, a gente tem que trazer para as pessoas que também o protagonista da carreira dela e da vida é dela. Mas para isso eu preciso colocar as coisas muito bem amparadas, né? Um pouco do que eu acredito. Eu queria complementar. Perfeito. Acho que isso que o Rodrigo trouxe é extremamente importante, porque colocar a pessoa no centro, de valorizar, de entender que ela faz parte do negócio, que a gente está caminhando para o mesmo propósito. Eu não posso colocar a pessoa na condição de que ela está sendo mimada, sabe? Colocar a pessoa no centro é alinhar ela com os objetivos, o propósito e também resultados da empresa. Então, sim, sem KPIs a gente não vai conseguir andar. Então, resultado é diferente de a forma que eu trato essa pessoa. Então, vou tratar com respeito, vou colocar no centro, ela vai estar alinhada aos meus resultados, aos meus objetivos, mas eu vou cobrar resultado. E isso precisa caminhar junto, entende? Então, e também, claro, quando a gente proporciona todo esse amparato de coisas que nós trouxemos aqui, isso também reflete nos nossos KPIs, quando a gente fala de turnover, absenteísmo, tudo isso também precisa ser olhado, porque um clima, ele faz com que as pessoas queiram ficar, queiram permanecer.
Então, acho que é um contraponto, né? A gente precisa olhar para resultado, a gente precisa olhar para clima, na verdade, a gente precisa olhar para tudo. Tá aqui também, foi falado aí também do mercado, né, Daniel, você acabou trazendo, né, a agressividade do mercado. Eu acho que a agressividade, ela sempre existiu, existe e vai continuar existindo, porque as empresas, elas buscam resultado. Né, eu acho que não existe uma empresa que tenha outro objetivo, né, a não ser alcançar resultados, e óbvio, para crescimento, para melhorias internas, né, posições, salários, benefícios, e até mesmo para rendimentos de investidores, né, acionistas, o que for. Então, assim, a agressividade, na minha opinião, ela sempre existiu, existe e vai continuar existindo. Eu acho que hoje, não sei aí, né, o Rodrigo, o Marcelo, até Daniel, né, o que eu vejo hoje é que a gente está passando por um momento onde que nós, né, com essa responsabilidade de liderança, a gente está passando por um momento de desconstrução de alguns processos. Né, principalmente na área de recursos humanos. A gente tem aí trabalhado e visto, né, modelo de trabalho, que foi o que o Rodrigo acabou trazendo, quer dizer, essa nova geração, ela quer um CLT, mas ela quer com flexibilidade, com coisas diferentes, e aí é o nosso papel, e não é fácil, é uma luta diária, eu falo que é uma luta diária, né, por quê? Porque as empresas ainda não estão preparadas para assumir novamente um modelo totalmente flexível. Né? Por quê? Porque durante anos a gente vem numa formatação de modelo, né? A gente está acostumado com aquele modelo, a gente replica aquilo meio que no automático. Então, a gente está vivendo hoje um momento de ajustes, né? De quebra de paradigmas. Eu falo que é quebra de paradigmas, né? E aí, às vezes, você também não tem a maturidade total da sua equipe, das pessoas que estão do outro lado, dos colaboradores. Às vezes você encontra a pessoa que tem maturidade e fala, não, eu entendo, aquela pessoa, ela está full time home, porque a responsabilidade dela é diferente, porque os desafios são outros, porque as métricas que ela vai ter que trazer são outras, mas às vezes você não entende, você tem pessoas na equipe que não tem essa maturidade. Mas por que a pessoa está home e eu tenho que vir para o escritório 3 vezes na semana? E aí começam os ruídos. Isso é só um exemplo, aí tem vários, né? Tem vários aí. Então eu acho que a gente está vivendo um momento de desconstrução e construção de novos modelos, de olhar as pessoas de forma individualizada, é algo que eu vejo que é um movimento aí que está acontecendo, sei lá, de 2, 3 anos, né? Antes ele acontecia, mas era níveis estratégicos, níveis mais altos, né? Hoje não, hoje as empresas, um gerente, um líder de área, ele tem né, a necessidade de saber quem são as pessoas que estão na equipe dele, qual é o perfil dessas pessoas, né, como é o comportamental dessas pessoas. Antes você não via isso, e hoje não, hoje existe esse movimento. Então, realmente, o líder, ele está olhando mais um horizontal, ele está querendo entender quem são as pessoas que estão abaixo da equipe dele e como que ele pode liderar essas pessoas de forma individualizada. Só que aí vem o que o Rodrigo trouxe, a contrapartida. E o outro lado, está preparado para trazer a contrapartida? Porque hoje o que eu observo muito, né, nas consultorias, passando aí pelas empresas e tal, existe, né, uma preocupação, um esforço da liderança realmente tentar essa flexibilidade de buscar, de fazer os PDIs, de olhar de forma individualizada, mas e a pessoa do outro lado? Ela tá entendendo que ela também tem uma contrapartida, que ela também tem uma responsabilidade de trazer isso? Por quê? Porque no final a gente vai somar resultado. Né? Então, vocês colocaram aqui, é possível, né, uma coisa numérica, uma métrica? Eu falo, 100% não, porque nós estamos falando de pessoas, de comportamental, né, de trazer resultados. Mas sim, o RH e a liderança hoje, com certeza, tem muito mais soluções e ferramentas para ajudar na métrica, para ajudar a trazer dados, que antes a gente não tinha muito, antes era uma coisa mais aberta, né? Quando se falava de RH, de desenvolvimento, se olhava alguns KPIs. Hoje não. Hoje você tem como mensurar num PDI competências,
né, que estão atreladas a comportamento, competências técnicas já eram mensuradas um pouco antes, né, com uma facilidade maior. Competências comportamentais nem tanto. Hoje sim, hoje você tem soluções aí que te trazem, né, um apoio para você trazer junto com esse desenvolvimento das pessoas, junto com esse olhar diferenciado. Aí eu consigo olhar dado, eu consigo mensurar, eu consigo verificar que competências essa pessoa tem já de bate-pronto, ou que competências eu posso desenvolver no meu processo de líder e liderado. Então, sim, eu falo que hoje, Daniel, na minha área, na área de avaliações, na área de olhar comportamental, sim, a gente consegue trazer dados, não 100%, porque eu falo que quando a gente fala de pessoas, não existe um 100%, não existe, gente, mas sim, a gente consegue trazer dados sim, tá? Agora, vai ser 2 mais 2, vai ser 4 sempre? Nem sempre, né? Pessoal, papo bom demais. Essa vai ser daquelas conversas que vão me xingar muito no LinkedIn, na rede social, por ter terminado, mas a gente tá com o tempo estourado já. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Muito bom conversar com você. O tema é muito bom, é claro, mas com certeza ele fica muito melhor com os insights que vocês trouxeram. Então agradeço muito Marcelo, Marisete, Rodrigo. Desejo muito sucesso para vocês, para a Carpe Diem, para a Extended Disc Brasil e para o CIEE. E a gente se vê com certeza, eu tenho certeza que a gente vai poder gravar mais assuntos, mais temas tão relevantes como esse nos próximos RH Top 5 nos próximos RH Top 5, quem sabe no 2026. Então, encerro por aqui a nossa conversa, mas antes tem os recados finais. É claro, para você que está nos assistindo, para acessar o Top of Mind de RH, o site topofmindrh.com.br, porque lá você vai poder fazer parte do colégio eleitoral. Se você for profissional de recursos humanos, com certeza pode fazer o cadastro, é um breve cadastro na verdade, e aí você vai poder fazer a votação nas 30 e tantas categorias, são mais de 34 categorias, na verdade, em que você vai poder fazer a votação, e o seu voto faz a diferença sim, porque a gente está na reta final da segunda fase de votação, para que a gente possa conhecer os grandes vencedores na festa do dia 22 de outubro de 2025, lá no Tokyo Marine Hall, em São Paulo, tá bem? Por falar na festa, também você pode, claro, fazer parte disso, e pode comprar convites, pode ter convites para estar presente por lá. E além disso, claro, deixo o recado para a gente se continuar em contato e continuar a conversa não pode parar nas próximas rodas de conversa aqui no RH Top 5 2025, então fica ligado, fica atento, porque a gente tem muito mais conteúdo rolando ao longo desses dias de evento do RH Top 5 2025. Um grande abraço e até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.